Antes de abrirmos o texto, deixe-me compartilhar algo do meu testemunho. Quando eu me converti lá na Universidade do Texas, eu fui imediatamente apresentado a homens como E.M. Bounds, Praying Hyde, Leonardo Ravenhill, C.T. Studd, Hudson Taylor e o meu querido e o mais antigo amigo, George Miller. E com eles, eu aprendi coisas a respeito da oração. Eu aprendi a buscar a Deus. Eu aprendi a respeito do interior, de orar, de esperar e buscar em Deus. E em crer que eu nunca deveria crer que o que me foi dado na nova aliança é menor do que o que me foi dado na antiga. Que se houve obras de Deus no antigo, certamente há obras de Deus e coisas milagrosas que acontecem entre nós para quem chegou ou quem chegará no fim dos tempos. Que devemos esperar grandes coisas em resposta às nossas orações. E que se ficarmos com Ele, enxergaremos o seu poder, a sua presença em nossa vida. Mas como eu saía assim na rua e pregava, eu comecei como pregador de rua. É por isso que sempre digo aos jovens pregadores que estão procurando um lugar para pregar, que há um púlpito em absolutamente cada esquina. Mas com toda a minha oração e com todo o meu zelo equivocado, havia muito pouco poder. Até certo ponto, houve grandes coisas que Deus realizou, mas no meu próprio coração havia algo que estava faltando. E então, como eu fui orientado, fui para o seminário. E um seminário que não era pequeno, na época, creio, o maior do mundo. E eu estudei com todas as minhas forças. Eu peguei os professores mais duros, grego, hebraico, de história, de sistemática. Mas eu não encontrei nada ali. Havia alguns bons homens, alguns homens que caminharam com Deus e o amaram, mas basicamente não encontrei nada ali, porque eles me ensinaram toda a teologia que fechou todas as igrejas na Alemanha. Eles me ensinaram Karl Barth, Otto Weber e Jürgen Moltmann. Crítica superior, isso. E creio que a única coisa que me impediu de me tornar um liberal foi a graça de Deus, a providência de Deus e o fato de que é muito difícil ser liberal e pregador de rua ao mesmo tempo. Lembro-me de ir à aula de sistemática um dia, estávamos estudando escatologia e comecei a chorar. Eu não fiz nenhum escândalo, mas creio que as lágrimas escorriam pela minha face enquanto pensava nas pessoas de ruas que viviam comigo. Eu vivia naquelas ruas, naquela época, com moradores de rua. Pensei em como, se Cristo voltasse naquele momento, eles certamente iriam para o inferno sem nenhuma dúvida. O professor notou as lágrimas escorrendo pela minha face e depois da aula ele se aproximou de mim com algumas palavras de encorajamento. Ele colocou o braço em volta de mim e disse: Paul, não leve isso tão a sério, não se surpreenda se no dia do juízo Jesus deixar todos os bodes pularem a linha das ovelhas. Mas eu fui para o Peru como um missionário não qualificado. Chegamos a pensar hoje em dia que todo aquele que quer ser missionário pode ser um missionário. Isso é um tanto absurdo quanto dizer que todo mundo que quer ser um ancião pode ser um ancião. Existem requisitos de teologia, de caráter. Você simplesmente não consegue contornar as exigências das Escrituras, mas pela providência de Deus, eu fui autorizado a ir. Mas foi, além de uma vida de oração e de zelo, não havia muito a dizer. Eu aprendi formas de evangelizar, de fazer as pessoas pularem por intermédio de certos obstáculos evangélicos, e se eles disserem sim, depois de cada pergunta, você pronuncia algumas palavras que nem o Papa para eles nascerem de novo. Mas então eu entrei em contato com um ex-padre católico chamado Jesus Hurtado, que havia se convertido. Um homem brilhante,
latim, grego, um homem absolutamente brilhante. E depois que ele se converteu, ele decidiu que iria para a Alemanha, onde a reforma ocorreu a fim de aprender as verdades das Escrituras. Mas quando ele chegou lá, ele descobriu que eles estavam fazendo a mesma coisa que a Igreja Católica estava fazendo. Então ele voltou para o Peru e começou um instituto bíblico. Ele me perguntou se eu daria aula. Eu pensei, bem, eu estive no seminário, né? Eu conheço grego, eu vou te ajudar. E foi aí que Deus realmente começou a mudar a minha vida quando eu era jovem. Porque esse homem, Jesus Hurtado, estava tão cansado de aprender tudo, menos as Escrituras, que o primeiro semestre que eu ensinei foi isso aqui, ó. Os alunos liam a Bíblia inteira, 10 capítulos por dia. Eles escreveram um resumo do capítulo, e eles escreveram um comentário de cada capítulo. Eu quero dizer, isso foi um fenômeno. Eram horas e horas de trabalho por dia, simplesmente nas Escrituras. E então eles vinham para a aula, e a única coisa que a aula fazia era simplesmente perguntar ao professor todas as perguntas. Então eu comecei a estudar as Escrituras cerca de 10 horas por dia. Porque embora eu tenha me formado quase o melhor assim, da minha turma no seminário, eu nem conhecia as Escrituras. E simplesmente horas e horas e mais horas, depois de percorrer os primeiros 5 livros do Pentateuco, eu descobri que não era mais um batista. Porque eu tinha ido para um seminário batista. E as coisas que eu estava aprendendo não tinha nada a ver do que eles tinham me ensinado. Então eu decidi que eu ia voltar para os Estados Unidos por 1 mês ou 2, para tentar descobrir o que eu sou. Isso foi depois que eu terminei todo o curso. Tínhamos passado por toda a Bíblia. Voltei aos Estados Unidos para descobrir a quem eu pertenço. E alguém me entregou um livro do Boyce, o resumo dos princípios. Eu comecei a lê-lo. E eu percebi que não havia deixado de ser um batista. Eu percebi que eu tinha me tornado um. Mas então, a porta começou a se abrir. Com joias ao longo da história que Deus nos concedeu. Lá estava Spurgeon. E eu li tudo dele. Havia Edwards e Whitefield, Owen e o meu adorável John Flavel, Rutherford e assim por diante. Agora, o que isso fez comigo? Eu estou feliz que o que eu ouvi deles foi uma confirmação do que eu aprendi nas Escrituras, só que eu não consegui pensar nem dizer da melhor maneira possível. Mas esta é a maior coisa que eu aprendi com eles. Como Paulo diz à igreja em Corinto, quando você se compara a si mesmo, você não é sábio. Quando nos comparamos com os outros, no círculo do cristianismo contemporâneo, não somos sábios. Quando nos comparamos com as Escrituras, há grande sabedoria ali, mas também há o perigo de, se nos separarmos da história, interpretarmos as Escrituras pelos olhos da nossa própria cultura. Mas quando olhamos ao longo da história cristã, e descobrimos os homens e as mulheres de Deus, que Ele mais usou, que mostram as maiores evidências de piedade e do poder de Deus, e começamos a comparar a nossa teologia e o nosso modo de vida com eles, isso eleva e solta faísca, eleva o padrão. E eu quero encorajar todos vocês, rapazes e moças, que desejam ser missionários. Não é o direito de vocês, é um privilégio. Como eu disse ontem à noite, as pessoas não precisam da vida de vocês, e não precisam do zelo de vocês, e não precisam de todo o esforço de vocês, o esforço bem intencionado. Não precisam, não vá para o campo missionário. A menos que quando você for para lá, você possa abrir a sua boca e instruí-los nas coisas de Deus.